Oi. Olá, tudo bem com vocês? Esperando as pessoas entrarem. Estão me escutando bem, né? Bom, vamos lá começar, porque o assunto vai ser breve, rápido. E é uma mensagem muito legal, maravilhosa. Vamos lá então. Hoje eu quero falar de processos. Quantos de nós não vivemos em processos? Quantos de nós não passamos por situações difíceis, doloridas, terríveis, e a gente não sabe lidar com isso? A gente acha que o problema somos nós, que nós estamos sendo punidos, que nós somos péssimos. Enfim, hoje eu quero falar que Deus é um Deus de processos e eu vou provar como. Eu vou contar uma super história. Isso aí, Renato, vamos fazer uma super live. Estou super ansiosa. Vamos lá então, pessoal. Hoje eu quero contar a história de Abraão, que está ali em Gênesis 12, do 1 ao 3. Eu vou ler aqui para vocês. Vamos ver o que vocês acham. Ora, disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra, em primeiro lugar. Sai da tua terra, da tua cidade, do teu país, do teu estado. Sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, daquela casa quentinha, gostosa, comida maravilhosa todos os dias. Sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, dos teus parentes, dos teus pais, dos teus irmãos, dos seus primos, dos seus melhores amigos em que você está próximo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, ou seja, ele quis dizer do teu aconchego, e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Ou seja, e nesse momento ele fala assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele nem conta onde. Sai de Goiânia, sai de Goiás e vai para onde? Vai para o Mato Grosso, vai para os Estados Unidos, sai sem rumo, né? Eu acho que além de ser muito ruim você deixar toda a sua família, ainda é mais difícil ainda você sair sem rumo, sem saber para onde vai. E Deus fala naquele momento para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa maravilhosa, do teu aconchego, de perto de todo mundo, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não tem nada mais difícil do que você sair sem rumo. Então vai para a tua terra, para um lugar em que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. E te abençoarei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Então, naquele momento, com essa frase que Deus falou para Abraão, ele está fazendo uma super promessa para Abraão, que ele vai fazer dele uma super bênção, ele vai ser o pai de uma grande nação. Ou seja, uma grande nação estaria dependendo daquele momento, da decisão de Abraão de sair daquela terra. Te abençoarei, e os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau, sensacional. Eu acho que é uma coisa que todo mundo quer na vida, é poder ter a bênção de Deus, poder ser abençoado. Não tem nada mais maravilhoso do que você iniciar um empreendimento, iniciar um projeto e ser abençoado e ter certeza que Deus está com você. Eu acho que, nossa, é uma paz, é uma bênção você ter a presença de Deus na sua vida. Só que tudo na vida é processo, né? Eu me vejo muitas vezes falando: Deus, fala comigo, eu preciso tanto que você fala comigo sobre isso, está acontecendo alguma coisa difícil, insuportável e tudo mais, fala comigo. Quando a gente fala com Deus, a gente mal sabe que a gente está entrando naquele momento num processo curto ou longo, de bênção na sua vida, de aprendizado, e que esse aprendizado ele pode ser muitas vezes doloroso, pode ser difícil de suportar, mas ele é um processo em que vai te fazer sair de um nível para um outro nível muito maior, e isso eu te garanto, porque eu já vivi isso demais. É insuportável sair da nossa zona de conforto, insuportável sair do nosso lar, do local quentinho, para a gente sair e atingir um propósito que ele é de Deus. É difícil, é doloroso, e muitas vezes a gente pensa que é impossível, e muitas vezes muitas pessoas dizem não. Muitas pessoas, quando ouvem a voz de Deus e Deus fala para ela: faça isso para mim,
você é meu parceirão, você é meu truta, né? Você é meu melhor amigo, Deus fala para você, faça isso para mim, e você vai lá e vira as costas para Deus, porque talvez você pense, poxa, difícil, eu não vou fazer isso, ou então você vê que aquele processo vai ser um processo doloroso, vai te ferir, vai te fazer com que você tenha algumas perdas, né? Porque tudo na vida tem o ônus e o bônus, então vai fazer com que você tenha algumas perdas. Então muitas pessoas não topam entrar no processo. E muitas pessoas peçam, Deus me ajude, Deus me abençoe, Deus me ajude a chegar desse ponto que eu estou hoje para esse ponto aqui, mas não aceita o processo de dor que pode acontecer. E esse processo de dor, por incrível que pareça, ele vai ser um processo que vai te transformar demais para que você chegue no outro ponto. É a mesma coisa de eu falar assim, poxa, vamos para Disney. Vamos para Disney daqui um mês e tudo mais, e você organiza tudo, chega o dia da viagem, tem umas 4 escalas, digamos assim, né? O avião vai parar nos 4 lugares. E essas 4 escalas não são nada confortáveis, né? Às vezes você tem que sentar no chão para esperar o voo iniciar, você tem que ficar num local que está muito cheio, muito insuportável, mas é só uma escala, é só uma parte do caminho. Então, quando eu anunciei essa questão da live em que eu falei que Deus é um Deus de processos, é um processo de saída de um lugar para chegar em outro. E com certeza, quando Deus nos tira de uma posição para outra, é para nos engrandecer, porque Deus não quer que a gente seja fraco, não quer que a gente seja pequeno. Nenhum dos heróis da Bíblia, quando oraram para Deus e quando pediram bênçãos para Deus e quando toparam os propósitos de Deus, nenhum desses heróis não deixou de passar pelo processo. Nenhum desses heróis. Em momento nenhum, para ninguém foi fácil, para ninguém foi simplesinho, né? A gente quer, eu estava falando isso agora, a gente quer que chegue na nossa porta um monte de bênçãos, um monte de presentes, mas nem sempre a gente quer passar pelo processo. E Deus é um Deus de processos. De todos os aprendizados, todas as coisas doloridas que eu passei, foi tanto aprendizado que eu sou muito grata. E nós só aprendemos assim, né? Na maioria das vezes, ao longo do processo, ao longo do caminho, é quando a gente aprende. Então, essa passagem para mim de Ló, de Abraão, foi muito interessante. Só que o que acontece na vida dele? Vou contar para vocês agora. Abraão, beleza, então vou sair, vou para uma terra que eu não sei nem onde vou andar aí com esse monte, olha só, para uma pessoa dessa, no nível de Abraão, viajar, fazer uma viagem dessa, não era uma viagem simplesinha, era uma viagem que ele tinha que carregar um monte de gado, digamos assim, que eram as ovelhas e tudo mais que eles tinham, que eram os bens deles, então eles tinham que carregar esse monte de gado, mulher, criados, enfim, funcionários ali que tinham com eles tinham que carregar esse monte de gente e não era uma viagem simples, não era uma viagem nada confortável, era uma viagem perigosa, porque na época não tinha tanta segurança quanto a gente tem hoje, né? Tanta segurança quanto a gente tem hoje. Então não tinha isso. Então era muito difícil, ele não sabia o tempo de viagem, ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia por onde ele ia passar. Então ia ser um processo difícil, doloroso, e na Bíblia depois vocês dão uma lida para vocês entenderem. E ele resolve levar Ló. Ló era o sobrinho dele. E eu vou fazer uma piadinha aqui, mas aqui no primeiro versículo do Gênesis capítulo 12, ele fala assim, sai da tua parentela, né? Ou seja, não leva parente, né? E ele levou o sobrinho. E aí, no meio do caminho, ele e esse sobrinho começam a ter problemas um com o outro, começam a ter problemas dos funcionários um com o outro e tudo mais. E a partir do momento, e nisso ele resolve apartar. Ele falou pro sobrinho assim, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então eu não quero mais estar perto de você. E esse momento eu imagino que foi muito difícil, muito dolorido, você se separar de uma pessoa da sua família que você tanto ama e que, querendo ou não, tá ali te ajudando, é uma super companhia para você. É uma proteção, é uma comodidade. Então ele resolve se apartar de Ló, e a gente sabe muito bem da história de Ló. Ele vai para Sodoma e Gomorra e vira uma loucura ali. Então ele se aparta de Ló, e aí ele resolve seguir o caminho dele. A partir do momento, olha só, quando ele chega aqui em Gênesis 13, versículo 14, olha o que a Bíblia diz. Disse então o Senhor a Abraão, depois em que ele se separou de Ló. Olha que interessante, depois que ele se separou de Ló, Deus fala com ele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, o oriente e o ocidente.
porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei da sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó, não se contará também a sua descendência. Então, naquele momento ali, Deus abençoou Abraão. Só que para pensar uma coisa nessa passagem, ele já estava lá. Ele já estava nesse local, ele já estava em Canaã, e ele não sabia que aquela era a terra que Deus tinha separado para ele. Olha que interessante. Então, a partir do momento em que ele se separa de Ló, ele vê que ele está na terra prometida. Então, quantas vezes a gente não consegue enxergar a nossa bênção, porque às vezes a gente está na companhia das pessoas erradas. Quantas vezes a gente não consegue enxergar a bênção de Deus para nossas vidas, isso aí acaba atrapalhando e retardando o processo. Talvez o processo duraria ali, não sei, dias, né? Poucos meses esse processo duraria, e ele acaba se estendendo para quase toda uma vida, porque você está acompanhado de pessoas que não poderão usufruir dessa bênção com você. Então, essa história de Abraão para mim é sensacional. Só que não acabou. Entra num detalhe. Abraão entra na terra prometida, está naquele lugar ali maravilhoso, né? Que na Bíblia fala que é uma terra que mana leite e mel, porque é uma terra extremamente próspera. Só que tem um detalhe. Deus vira para ele e fala que ele quer o único filho dele. Então, peraí. Quer dizer que eu cheguei numa terra prometida, eu cheguei no melhor lugar do mundo, eu cheguei naquele lugar que eu sofri tanto para chegar, pensei assim, agora acabaram meus problemas, seus problemas acabaram. Não acabou. Nesse momento, os problemas não acabaram. Nesse momento, Abraão enfrenta mais uma nova provação, mais um novo processo, e os processos não acabam. Mais uma vez, Deus fala para ele... Ei, Renato. Mais uma vez, Deus fala para ele, agora eu quero o seu filho. Então, aquele processo, depois vocês dão uma lida, não vou entrar nesses detalhes, porque minhas lives são bem curtinhas, mas naquele momento ele entra num segundo processo. E daquele processo ele sai extremamente vitorioso, porque vê que Deus é amor, vê que Deus é prosperidade, vê que Deus é vitória, vê que Deus é processo, mas vê que Deus também é ganho, vê que Deus é passar de um nível para o outro. E eu acho isso sensacional. Estar com Deus, tem gente que tem uma visão tão errada, tão ruim de pensar que estar com Deus é sacrifício. Para mim não é absolutamente não sacrifício, muito pelo contrário, é uma super alegria. Todas as orações que eu faço para Deus, Deus me responde, mesmo que seja com um não, mas eu sinto o porquê do não. Todo o processo, teve uma vez que eu entrei numa depressão tão grande, mas tão grande, que eu liguei para uma pessoa muito querida e falei assim, eu não aguento esse momento que eu tô passando, para mim tá muito difícil. Eu já até contei numa dessas lives aí que eu dormia chorando, acordava chorando, para mim era uma dor muito grande, aquilo ali eu não tava aguentando mais passar por isso. E aí a pessoa virou para mim e me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, você está passando por um processo. Não saia do processo, você está passando por um processo. E esse processo vai te fazer uma pessoa muito melhor. Você vai aprender muita coisa que você não aprenderia se você não estivesse passando pelo processo. Então, muitas pessoas desistem do processo, muitas pessoas saem do processo, muitas pessoas não querem passar por aquele processo e não acabam aprendendo. Abraão foi o pai da fé. Ele é conhecido depois no Novo Testamento como o pai da fé, como um herói da fé, um dos heróis da fé. Abraão hoje ele é reconhecido nas três maiores religiões que tem, que é o islamismo, judaísmo, cristianismo. Então ele é extremamente reconhecido por ter sido o pai da fé. Então quando Deus te faz passar por um processo, ele vai fazer com que você se torne grande, com que você se torne poderoso. Mas muitas pessoas não aceitam passar pelo processo, saem na metade do processo, não confiam em Deus, não têm fé em Deus, e isso daí só prejudica a própria pessoa. Então, Deus é um Deus de processos. O processo pelo qual você está passando vai passar, e você vai sair desse processo de forma extremamente vitoriosa.
A gente nessa vida, eu falo assim, principalmente depois do Covid, a gente vê o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente é minúsculo nesse tamanho desse mundo. A gente vê o quanto esse mundo é difícil. E a gente luta, a gente acorda, trabalha pra caramba, quer vencer e tudo mais. Mas tudo existe um propósito. E Deus quer colocar um propósito na sua vida. E muitas vezes você não quer aceitar o propósito. A mensagem de Deus, ela só é divulgada para as pessoas através de você. Hoje, a mensagem de Deus está onde está pelas pessoas que divulgam a mensagem de Deus. Existe uma mensagem que está aí dentro de você para ser levada para as pessoas. Tantas pessoas hoje estão precisando de uma mensagem de fé, força e esperança. E às vezes a pessoa não tem essa mensagem porque você não levou essa mensagem. Abraão foi o pai da fé. Abraão hoje ele é reconhecido pelas as 3 grandes religiões do mundo. Então, hoje, nós entendemos hoje nós somos abençoados e temos essa fé toda porque pessoas trouxeram essa mensagem para nós. Então, Deus tem um propósito para a sua vida. Basta você aceitar esse propósito. Bom, era isso. Que todo esse processo que você passar, você saia dele forte e corajoso. E que você aceite o processo, porque isso daí só vai gerar transformação. Bom, espero que tenham gostado. Um excelente restinho de dia para vocês.